Opa, professor Felipe Fontoura por aqui, falando do nosso curso HTML5 e CSS3 na prática. Aula 2, Introdução ao HTML. E o que é o HTML antes que a gente possa ver um pouco mais de detalhe técnico? O HTML vem da sigla em inglês chamada Hypertext Markup Language, que significa em português linguagem de marcação de hipertexto. São textos e comandos interpretados pelo navegador, a gente já viu o que é navegador na aula 1, na aula anterior, que formam uma visualização da página. Então, o que você tem? Você tem uma série de comandos, vamos assim dizer, ok? Não são comandos de programação, como eu comentei, são comandos de marcação, a qual vai permitir que o navegador ou browser entenda essa informação e transforme essa informação em algo visual para que nós, seres humanos, vamos assim dizer, possamos entender aquela informação. Essa linguagem foi criada com a finalidade de formatar o texto e com ela que escrevemos as páginas de internet e fazemos as ligações de uma página a outra, criando o conceito de hipertexto. E você já sabe, claro, que é um texto, que é um conjunto ali de letras, que forma palavras, que forma sentenças, parágrafos, assim sucessivamente. O que é um hipertexto? São textos especiais que permitem links entre uma página e outra, criando o conceito de hiperlink, que nada mais é o conceito de ligar páginas, a qual não é permitido, por exemplo, num livro físico, ali num livro de papel comum, o qual você lê. Imagine se você pudesse naquele livro clicar numa palavra e ir para uma outra página. Claro que nesse conceito eletrônico isso é totalmente possível, mas no contexto ali físico isso não é. Isso foi inclusive uma das grandes inovações na época do HTML, a possibilidade de eu clicar em cima de uma palavra e ele me ligar com uma outra página. E o que são tags? As tags são comandos utilizados pelo navegador para fazer todas as formatações indicadas. Nesta aula, nós iremos demonstrar as tags mais comuns, assim como em outras linguagens, os comandos ou as tags ou elementos em português têm regras e sintaxe próprias. Por exemplo, as tags aparecem entre os sinais menor e maior. Por exemplo, abre B, abre A, fecha A, abre ou menor P, maior P. As tags são utilizadas em pares, sendo que a tag de fechamento é preenchida com uma barra. Por exemplo, B, fecha B, A, fecha A, P, fecha P. Quando uma tag é utilizada sozinha, ela deve ser fechada na mesma tag de abertura, como por exemplo, BR input. E aqui já algumas regras da boa codificação para que você possa entender. Para escrever um bom código de página, que seja, por exemplo, fácil de fazer manutenção e você deve sempre zelar por a manutenção, a organização a seguir é uma regra fundamental para que você possa seguir. Então a gente recomenda as boas práticas. Eu recomendo essas boas práticas para você. Letras minúsculas, sempre escrever os comandos ou os elementos HTML em letras minúsculas e salvar os arquivos e criar os arquivos somente também em letras minúsculas. Não utilizar acento em nome de arquivo, inclusive até o cedilha. Não utilizar espaços entre eles, substituir inclusive esse espaço pelo sobrelinha ou underline, que é utilizado inclusive, tem uma tecla no teclado, em cima do hífen ou do menor. Indentação, sempre que possível deixar uma tag por linha. Toda vez que for escrever uma tag dentro de outra, aperte o Tab ou dê 2 espaços, para que possa ficar claro organizado. Primeira página. A página inicial do site deve se chamar index.html, que é uma regra dos servidores. Essa regra é uma das principais regras aí do HTML. Essas dicas, além de facilitar a manutenção, facilita inclusive a compatibilidade nos diversos navegadores e dispositivos móveis, como por exemplo os smartphones, iOS, Android, Windows Phone, entre outros. Estrutura básica do HTML. E agora a gente vai criar o nosso primeiro documento HTML. A gente vai utilizar como editor de texto o Atom, a qual você pode baixar no endereço atom.io, depende de como você quer dizer, e vamos construir a nossa primeira página. E a nossa primeira página, ou a página, ela sempre tem que ter essa estrutura, que é a estrutura do HTML, head e o body.
Em inglês, o que significa ali o HTML? Claro que a abertura ali do documento HTML, então você está falando o seguinte, eu quero abrir um documento HTML, fique já atento por essa sintaxe aí que eu abri a tag HTML, estou fechando, daí eu vou abrir uma outra tag, que é a head, ou melhor, em inglês significa ali a cabeça do documento, ou o cabeçalho do documento. Esse cabeçalho ele não é a parte visível do documento. Como assim? É a parte que nós vamos, por exemplo, carregar qual é o título da página, que vem numa outra tag ou elemento chamado title. E logo na sequência, logo após do fecha head, nós vamos ter a tag body, que é a tag que vai carregar a informação na página. Essa tag ela é responsável pela parte visual, ou a grande parte que fica ali do navegador, que é a parte branca. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo documento, ok, no nosso editor, a gente vai salvar com o nome de index.html e a gente vai clicar 2 vezes sobre ele ou arrastar sobre o navegador para ver o resultado final, ok? Então vamos lá, vamos para o meu código, vamos pegar, já abrir o código para que a gente possa já começar a fazer tudo isso. Bora lá! Bom, então agora eu estou aqui na minha parte de código, estou aqui mostrando para você o meu desktop. Ele pode parecer um pouquinho estranho para você se você estiver utilizando outro sistema operacional, como por exemplo Windows ou Linux. E eu particularmente utilizo o Mac, até gosto bastante, e depois numa outra aula a gente pode discutir os benefícios de desenvolver em um sistema ou outro, ok? Mas a princípio, quais são os softwares que você vai utilizar? Esses softwares são softwares gratuitos e utilizados aí, talvez já até instalado no seu computador. Bom, o primeiro é o Atom, esse editor aqui, vamos dizer, é um editor de texto turbinado, que vai possibilitar você utilizar todo o potencial de programação para suas páginas HTML. O segundo software que nós vamos utilizar é o Google Chrome, a qual você talvez até já possa estar utilizando, é gratuito, se você ainda não tem, recomendo bastante baixar, mas se você não gosta, não quer, pode utilizar inclusive qualquer outro navegador. E o gerenciador de arquivo. Aqui o meu gerenciador de arquivo chama Finder, mas você pode estar utilizando, por exemplo, no Windows ou Windows Explorer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Atom e eu vou criar um novo arquivo. Para criar um novo arquivo dentro do Atom, vem no menu File, New, File. Uma vez que criou esse arquivo, e esse procedimento nós vamos fazer em todas as aulas, então é importante você até inclusive anotar, se você não estiver anotando as coisas ainda. Separa um caderno, separa umas folhas de anotação, vai colocando tudo isso. Então você abre aqui o Atom, criou um novo arquivo, vem aqui no menu File, salvar. Eu utilizo já com muita frequência as teclas de atalho que está na frente de cada comando do menu. Então, para criar um novo arquivo, no meu computador é a tecla Command, eu tenho uma tecla específica para isso, mas no Windows é a tecla Ctrl, no Linux também. Então, se você quiser salvar criar um novo arquivo, Ctrl N, salvar um arquivo, Ctrl S. O que eu recomendo que você utilize essas teclas de atalho para dar uma velocidade maior na sua produtividade. Então, vem aqui, criei um novo arquivo, vou salvar logo na sequência, e eu gosto de salvar em páginas bastante já organizadas. É uma próxima dica que eu dou para você. Então, eu vou salvar aqui no meu disco pessoal, documentos, e faça a estrutura que você achar interessante, eu tenho uma estrutura própria. Curso Programar do Zero, códigos aula 2, eu separo por aulas e vou colocar aqui estrutura básica, underline básica.html. Lembra das boas práticas? Em vez do sempre letras minúsculas, sem acento, e no lugar do espaço você vai colocar o underline ou a sobrelinha. E você sempre vai colocar no nome do arquivo o final .html. Salvar, e eu já salvei o meu arquivo. Logo na sequência, agora então, vou digitar a minha estrutura básica. Qual é a minha estrutura básica? A minha estrutura básica é abre HTML e as tags ou elementos sempre vão acompanhar o sinal menor e maior HTML. No Atom ele sempre vai dar essas sugestões, por isso que eu comentei que é um editor de texto turbinado. Vou aqui fechar o HTML, sempre que você abrir, já fecha, porque senão você vai esquecer de fechar a tag ou elemento e depois você vai ficar confuso ou confusa com isso. Dei 2 espaços para indentar o meu arquivo, para deixar o meu arquivo bonitinho. Vou colocar aqui head, que é a
tag que vem na sequência, fecha head. Vou colocar aqui title. Title e aqui, ó, minha primeira página. Ops, até que esqueci de fechar. E aqui, body. Body. E agora aqui eu vou colocar a minha informação. Minha primeira informação vai ser um parágrafo e logo eu vou te mostrar quais são as principais tags. E não se preocupe ainda o que significa tag P ou tag parágrafo. E eu vou colocar aqui, ó. Meu primeiro texto. Ponto. É isso que eu vou escrever, tá ok? Então, logo depois que você fizer isso, você vai salvar o arquivo. Eu até já, por força do hábito, salvei. Pressionei aqui Ctrl S. Ou, pelo menu File, salvar. Você sempre precisa salvar antes de mover pro navegador. E logo depois que você salvou, você vem no seu Windows Explorer ou o seu gerenciador de arquivo e você pode arrastar para o Google Chrome. Então você vem aqui e arrasta para ele, para essa estrutura. E o que ele vai fazer? Vai abrir o seu arquivo de uma forma local. Você vai ver aqui duas situações. A primeira, o seu título da página, que ele está constando aqui na sua aba, que eu, como comentei ali na etapa do head, é a etapa de cabeçalho da sua página, em que você não vê, vamos assim dizer, o conteúdo. E a parte branca, grande parte branca, que ela é responsável pelo seu conteúdo, ela acrescentou a frase meu primeiro texto, que vem do P, aqui de parágrafo. Bacana? Então essa é a principal estrutura que eu quero que você, preciso que você reproduza aí no seu computador local. Nunca se esqueça das indentações, é muito importante você indentar cada estrutura dentro da outra, como eu estou comentando aqui e mostrei para você. Legal? Então vamos voltar agora para os slides, termine, pause esse vídeo, volta, vai digitando, não progrida antes que você faça esse primeiro passo, senão você pode ficar perdido. Legal? Então eu vou voltar agora para os slides e a gente vai continuar a aula, mas você vai fazer esse exercício primeiro antes de continuar. Pause o vídeo e faça essa primeira etapa, ok? Então conto com você. Então eu estou voltando agora para os slides e você vai pausar esse vídeo, vai fazer essa estrutura e logo depois do pause, logo depois que você terminar isso, você vai voltar nos slides junto comigo. Legal, então você já viu como ficou basicamente a nossa estrutura aí inicial do HTML. E claro, como eu mostrei lá no meu navegador, no meu browser, ela se parece muito com isso aqui. Ou seja, o título da página e o conteúdo ali. De uma forma bastante simples, mas para você entender inicialmente como isso funciona. E aqui o significado formal das tags básicas. Como eu comentei, o HTML significa iniciar uma página HTML, barra HTML finaliza, head inicia a área de cabeçalho da página, o title coloca um título da página, mas repara, é sempre bom entender que esse title ele vai lá na aba, não é em outro local, é lá na aba da sua página. E o body é o corpo da página, ou seja, o que vai ser inserido ou adicionado dentro desse corpo branco. E aqui as tags mais conhecidas. Formatação de texto. As tags B de negrito, I de itálico, U de sublinhado, S de riscado. Strong significa realce ou similar ao negrito. Sup significa sobrescrito e sub significa subscrito. Parágrafo, utilizado para definir o início e o fim de um parágrafo, além de criar uma linha de espaçamento entre um ou mais parágrafos. Cabeçalhos, ele vai do cabeçalho 1 ao cabeçalho 6, utilizado, claro, para definir seções de texto. Então, por exemplo, se eu estou indo do capítulo 1 para o capítulo 2, eu coloco lá, utilizando, por exemplo, o H1, que é o cabeçalho 1. Daí, talvez você possa até se perguntar se eu posso criar mais cabeçalhos, como por exemplo o H7, e você não pode criar elementos personalizados para o HTML, sem, claro, desrespeitar ali as regras de formatação dele. Então você, por exemplo, não pode ter o H7 ou outros Hs.
tá certo? E ali também, como você viu, o H1 ele é o título de maior destaque, assim como o H6 é o de menor destaque. Quebras de linha, utilizado para adicionar uma quebra forçada de linha, mesmo entre o parágrafo. Então, de repente, você quer forçar uma quebra de linha entre duas palavras, você acrescenta o BR, ok? E aqui, um exemplo do currículo. Eu fiz um currículo aí, claro, um currículo bastante simplório, só para a gente poder, simplório não de conteúdo, mas ali eu quero dizer de estrutura, para que a gente pudesse treinar. E aqui um exemplo de como ficou o meu currículo, que foi o exercício que eu fiz ali pedido, ok? Então, o que a gente vai fazer? Então agora você vai fazer o seu currículo e também a gente vai aprender a publicar na internet. Para que essa aula não fique muito longa, eu acrescentei uma aula extra de como publicar o seu conteúdo na internet, já para que você possa mostrar para os seus pais ou para os seus amigos, esposa, namorada, namorado, esposo, sei lá, para alguém, talvez até no Facebook, o que você já está aprendendo. Então, o que você pode fazer? Você já vai criar o seu currículo, utilizando talvez até a mesma estrutura, se você não tiver uma estrutura já feita, e publicar utilizando essa aula extra, a qual eu extraí esse conteúdo e coloquei numa aula que você pode ver logo abaixo dessa. Legal? Então vamos lá, vamos fazer o exercício de criar o nosso currículo. Eu vou criar esse currículo e logo depois na aula extra você pode verificar essa aula e publicar e mostrar já para todo mundo, porque o seu currículo já vai estar disponível para toda a internet. Então vamos lá. Legal, então agora eu estou aqui com o meu desktop aberto e talvez você esteja também com o mesmo exercício da aula anterior aberto e aqui eu recomendo, eu deixei ele aberto de propósito para que a gente possa fazer inclusive uma boa prática adicional que eu não comentei nas aulas. E a boa prática adicional é de criar um novo arquivo. Talvez você esteja até aqui com estrutura básica aberto, ok? É feito aí sua estrutura básica, pode ter o mesmo texto ou não, mas eu recomendo fazer o seguinte, criar um arquivo para cada exercício. E o que a gente vai fazer? Então a gente vai criar um novo. File, New File ou Ctrl N. Eu vou criar um novo arquivo, vou repetir o mesmo processo anterior. File, Save. Então vou salvar e vou colocar agora aqui o meu novo arquivo, curriculum.html. Então agora eu vou fazer com vocês o meu currículo, claro, de uma forma bastante simplificada, para a gente não precisar ficar adicionando nada em tempo de aula. Mas você pode, e eu recomendo que você acrescente mais e mais coisas, até porque esse currículo pode servir de currículo de verdade, para que você possa mostrar para uma outra pessoa a qual você esteja almejando uma vaga, sei lá, de HTML ou programador, para mostrar que você sabe. Já pensou que bacana? Em vez de você mandar algo em papel, você já pode mandar algo em HTML e mostrar, inclusive, que você já sabe. Então, em uma ação você vai estar mostrando duas habilidades suas. Primeiro, de inovação e segundo, que você sabe HTML. Então, voltando à prática. HTML, a gente sempre começa um documento com HTML, como eu comentei. Você vai colocar aqui o head, você vai colocar nessa estrutura básica. É sempre interessante nunca desrespeitá-la para que você não tenha complicações. Claro que encontrou algum erro, logo mais para frente nós dois vamos encontrar vários erros aí, encontraremos vários erros, mas é interessante sempre passar por cima deles e a gente vai aprender. Title, coloquei aqui meu nome e aqui eu vou colocar meu currículo. Como que eu vou iniciar meu currículo? Eu vou iniciar ele com uma tag H1, e a gente sempre pode iniciar com o próprio nome, né? Sei lá, vou colocar aqui professor Felipe Fontoura. Agora aqui na sequência uma tag de parágrafo. Eu posso criar mais várias tags H1? Posso colocar quantas tags H1 eu bem desejar. Mas o senso comum diz que eu vou acrescentar um H1, chamar atenção para o meu texto, que eu vou colocar ali o meu nome, uma letra maior, e logo na sequência, claro, colocar uma informação extra. Então vou colocar aqui, ó, professor e programador web. Ok?
Na sequência agora eu vou colocar aqui o meu próximo H1, que eu vou colocar aqui uma seção chamada objetivo. E claro, se você não achar, é sempre interessante você ir salvando e mostrando o documento ali no Google Chrome, mas você pode, por exemplo, utilizar o H2 se o H1 ficar muito grandão, porque o H1 você já utilizou ali para falar o nome. E logo na sequência também eu vou colocar aqui um parágrafo para o objetivo. E vamos lá. Ser o melhor da internet. Ok? Então esse é o meu grande objetivo. Salvei, Ctrl S, mas se você não quiser usar a tecla de atalho, não estiver íntimo com ela ainda, você pode ir no File, Save. Agora eu vim aqui para o Google Chrome, o Google Chrome está com o meu arquivo anterior aberto, e se eu der aqui um recarregar ou Ctrl R, ele vai abrir o arquivo anterior. Para que você possa abrir o seu arquivo atual, você vai pegar ele onde você salvou, claro que numa estrutura organizada, e vai arrastar aqui. Olha só, já veio a informação que eu digitei anteriormente com o H1, professor Felipe Fontoura, e logo o objetivo, ok? O interessante para você que você possa entender que você pode modificar as coisas e ir recarregando a página. Então, como eu comentei, se o objetivo, por exemplo, tiver com a letra muito grande, e claro, na próxima aula você vai ver como você vai utilizar o CSS também para controlar isso, você pode estar diminuindo colocando H2. Salvei aqui com Ctrl S, vim aqui Ctrl R e ele deixou o objetivo menor. Uma outra coisa bacana também que você pode estar utilizando é os atributos. São os atributos. Os atributos são informações adicionais que você acrescenta aos elementos ou tags, como por exemplo o align. Eu vou alinhar para o centro aqui o H1. E não se preocupe, eu estou despejando uma quantidade cavalar de informação para você, mas eu aconselho que você se limite ou se concentre aí as principais conceitos. Que depois tudo isso que eu estou passando para você, existe um catálogo enorme de referência a qual você pode ver, por exemplo, que o H1 aceita o align, pode aceitar o alinhamento, o P também pode aceitar o negrito. Então você pode ficar bastante tranquilo com isso, que eu quero que você aprenda o conceito. Depois, essas informações adicionais, qualquer outra referência ou catálogo de referência, você pode consultar e não precisa ficar gastando energia com isso. Ctrl S, desculpa, vim aqui agora, Ctrl R, e o título ficou aqui em cima, Felipe Fontoura, meu nome. Eu vou colocar aqui também o P. O P também eu aceito o align. Pergunta como eu sei, de tanto praticar. De tanto praticar de uma forma quase que diária, eu aprendi e acabei decorando todas essas coisas. Mas repetindo, é sempre bom repetir. Tudo isso está disponível em sites de referência, como por exemplo a W3 School. Vim aqui agora, Ctrl R e coloquei, alinhei os dois ao centro. Você também pode alinhar, depois você vai ver o que é CSS e pode também alinhar de uma forma de CSS. Bacana? Esse é o meu currículo de uma forma muito simplificada, em termos de quantidade de informação. Eu aconselho que você pegue agora e acrescente mais seções, se você não acrescentou ainda, como por exemplo experiência profissional, entre outras. Ok? Então vamos voltar agora para o slide enquanto você finaliza o seu currículo aqui. Eu pause esse vídeo, continue finalizando o seu currículo, não despause esse vídeo até você ter finalizado isso, ok? Fica aí o meu conselho, eu vou voltar agora para o slide enquanto você termina o exercício. Legal, então. Próximos passos. Então, nos próximos passos, nós iremos aprender sobre CSS. Sempre nessa pegada. Primeiro aprendendo a parte prática, fazendo um exercício muito simples, e depois evoluindo o nível de dificuldade para um nível até chegar no nível mais complexo. Vocês já entenderam, já sabem a forma de eu trabalhar, ok? Acredito muito nessa forma de aprendizado e é nessa forma que nós vamos continuar o curso. Então, eu te vejo na próxima aula e tchau, tchau!